Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra junto contigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 1. Você vai reparar que é um texto conhecido, mas essa palavra fala fortemente ao meu coração, né? Eu quero dividir junto com a igreja, Lucas capítulo 19, versículo de número 1. Se você não tem a sua Bíblia, se você chega a pessoa do seu lado, já temos projetado, não é isso? Lucas 19, versículo 1, se a igreja achou, digamos amém, amém. Podemos? Se você não tem a sua Bíblia, tem aqui, ó, se você quiser ler junto comigo, na mesma linguagem, vamos lá, dizendo assim a palavra entrando, vamos entrando em Jericó, atravessava, eis que um homem chamado, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não, por causa da multidão, por ser ele de pequena. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce, vamos lá, desce, pois me convém ficar hoje em tua. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, essa é a tua palavra, ministra sobre nossas vidas. É um dia, Senhor, em que nós separamos para celebrar a Santa Ceia, Senhor, a mesa do Senhor. É o dia, Senhor, de nós nos forçarmos a lembrar de Ti, a trazer para nós a memória, Senhor, aquilo que tem nos trazido resgate, que tem nos trazido vida, e que nessa manhã, Senhor, não seja diferente. Então, Deus, que Tu possa abençoar a vida dos Teus filhos, abençoa poderosamente as nossas vidas, traga ao nosso coração, Senhor, coisas novas, renova a nossa mente, renova a nossa vida. Meu Deus, que cada um de nós saiamos daqui abençoados por Ti, que seja a Tua voz a ministrar em nossos corações, no nosso interior nesse dia, em nome de Jesus. É a nossa oração. Eu creio, Senhor, que Tu tem algo para nós, tem algo vindo de Ti para nós nessa manhã, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Amém, igreja? Você pode sentar. É um texto que eu creio, todos nós conhecemos. Falar sobre Zaqueu não é falar sobre coisas tão novas assim, mas como eu gosto muito de dizer, que através de coisas que nós já sabemos, Deus renova o nosso entendimento. Estava conversando ontem com o pastor, e existe uma visão muito clara na palavra, que não é a palavra que se renova, entenda isso. Eu não sei onde a gente aprendeu isso, dizendo que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, quem se renova é a misericórdia, é o nosso entendimento sobre ela que vai se renovando a cada dia, porque a palavra é a mesma. A palavra é a mesma, é o mesmo Antigo Testamento, é o mesmo Novo Testamento há séculos. Mas você vai vendo que ao longo da nossa caminhada, Deus ele vai nos edificando de tal forma que o nosso entendimento quanto a ela vai aumentando. Então por isso que a gente acha que a palavra se renova, mas na verdade quem é renovado é você. Deus ele usa como instrumento para a tua renovação a palavra de Deus. E eu creio que nessa manhã, manhã de crescimento, manhã de edificação, uma manhã de busca, uma manhã em que Deus nos abençoe, Ele vai falar através de uma palavra
você teoricamente já conhece. Falar sobre Zaqueu, Zaqueu vai dizer a palavra que era um homem que era, primeiro vai falar que ele era maioral. Vamos falar de um homem que era reconhecido socialmente, um homem que tinha um status social, não era uma pessoa comum do povo. Estamos falando de alguém que a própria palavra vai dizer que ele era maioral, maioral dos publicanos. Publicano era como se fosse o servidor público da ocasião, né? Era um homem, era um setor, vamos dizer assim, os publicanos eram homens que se envolviam, eram relacionados à coleta de impostos. Por isso você vai entender que os publicanos eram homens não tão bem quistos assim pelo povo, justamente porque havia muita corrupção, e parece que a gente está falando sobre os dias de hoje, né? Havia muita maracutaia na época. Então ele era um chefe dos caras, entendeu? Se existia um chefe do departamento da repartição, esse era Zaqueu. Você vai ver que ele era maioral, ele era publicano e era rico. Você vai reparar uma coisa que, principalmente essa semana, está sendo muito veiculado, né? Infelizmente, a ministra, não foi isso? A ministra dos direitos humanos. Ministro dos direitos humanos deu uma declaração infeliz. Eu confesso que eu entendi o que ela quis dizer, sabe? Depois a gente explica. Estamos aqui para fazer do púlpito plataforma política. Mas, se você for ver, o salário do funcionário público, ele tem uma limitação. Se você sabe, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O salário é limitado por volta de 30 mil reais. É um ótimo salário. Mas, com 30 mil reais, embora seja muito dinheiro para nós, você sabe que com 30 mil reais não dá para ficar rico. Com 30 mil reais você tem um poder aquisitivo muito bom, mas com 30 mil reais você ainda não é rico, você entendeu? Mas a palavra diz que ele era, claro que isso aqui é um outro momento, é um outro tempo, mas funcionário público rico, você já começa a ver algumas divergências na vida desse homem. Mas eu estou aqui para acusá-lo, eu estou aqui para trazer coisas relacionadas a Zaqueu que são muito parecidas conosco. Se fosse aqui tirarmos o domingo só para mostrar os erros de Zaqueu, estaremos aqui sendo usados como juiz. Mas na verdade nós estamos aqui para achar as semelhanças nossas com o Zaqueu. Você vai ver que Zaqueu ele tinha dificuldades como eu e você temos. Mesmo que os seus pecados, a grosso modo, ao primeiro olhar, você faça você entender assim: olha, mas que homem pecador. Estávamos falando na escola bíblica dominical que na verdade, muitas das vezes nós somos tomados por hipocrisia. Que tipo de hipocrisia? Nós pecamos. Você é pecador, é ou não é? Somos pecadores. E ai, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, que nos renova, que nos transforma, se não fosse a obra de Deus nas nossas vidas, estaríamos inundados, encharcados com a obra da nossa própria carne, do nosso próprio pecado. Então, se existe algo de bom em nós, não vem de nós, vem de Deus. Então, a nossa hipocrisia é achar o seguinte: Deus começa a transformar a nossa vida, e quantos creem que Deus já transformou algo na sua vida? Diga amém. Graças a Deus por isso. Nós olhamos aquilo que Deus já coloca como bom e esquecemos que existem coisas que Deus ainda precisa transformar em você. Mas nós ignoramos isso, sabe? Porque a gente acha que sendo crente você é o cara. Quando na verdade você começa a ser um pouquinho transformado e já começa a olhar aquelas pessoas que estão encharcadas e inundadas do pecado, você começa a olhar essas pessoas com ar de indiferença. Ou melhor, com ar de diferença, nos achando melhor do que elas, ou achando que você é um ser diferenciado. Não, meu irmão, o que faz de você alguém diferente é a graça de Deus sobre a sua vida. Se fôssemos bons por natureza, não precisaríamos estar aqui,
nessa manhã. Se fôssemos bons por natureza, não precisaríamos de Cristo morrendo na cruz. Se fôssemos bons por natureza, o Senhor Jesus não precisaria morrer e ressuscitar por você. Ele não precisaria te amar porque você já seria bom. Então você vai ver que Zaqueu era um homem pecador. Mas quem não é? Quem não for, mas você vai ver que existiam algumas coisas peculiares, né? Coisas interessantes nesse contexto. E acompanhe comigo aqui no versículo 1, dizendo, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vamos ler todos juntos? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Vai dizer que eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era. Qual era o desejo de Zaqueu? Ver Jesus. Mas vai dizer que ele não podia. Queria ver, mas ele não podia. Eu vou repetir isso para que isso fique enxertado na nossa mente. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia. Vamos entender esse momento. Jesus está entrando na cidade chamada Jericó. Vai dizer que Jesus atravessava a cidade. Jesus não estava sozinho. Jesus estava cercado por uma multidão. Por que ele estava cercado por uma multidão? Vai dizer a palavra que a multidão se maravilhava. A multidão louvava o Senhor. Onde é que está escrito isso? Um versículo antes de nós começarmos o nosso texto, no capítulo 18, no versículo 43, se puder colocar para a gente aí, 18, 43, 43 vai dizer, achou aí? Imediatamente, tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Vamos entender o que está acontecendo, irmãos. Jesus está chegando em Jericó. E perto da cidade de Jericó, à beira do caminho, existe um cego. Cego que a palavra vai chamar, vai em outro evangelho, vai dizer que o nome dele era Bartimeu. Bar significa filho, Timeu, filho de Timeu. Alguns historiadores vão dizer que Timeu era um general, era um homem voltado para a guerra. Só que esse homem, por se voltar contra o Império Romano, esse homem foi morto. Alguns historiadores vão dizer. E justamente para que esse menino não se voltasse, né? São várias as histórias. Muitos vão dizer que Bartimeu ele foi cego, furaram a vista dele. Outros vão dizer que Bartimeu era cego de nascença. Pouco importa. O que importa nesse momento é que Bartimeu era cego. Isso aí ninguém vai tirar. Esse cego é aquele que fica gritando à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai ver que Jesus ele dá atenção. E olha que coisa interessante. A multidão toda cercava Jesus. Todo mundo queria algo de Deus. Mas existia algo no clamor desse cego que incomodava. Tanto que os discípulos falavam assim: para de perturbar o mestre, para de perturbar o Senhor. Você vê que eram muitas pessoas, mas imagina o clamor de uma pessoa se destacando em meio à multidão. E Jesus dá atenção a esse homem, e você vai ver que Jesus cura esse homem. Por ele estar à beira, ele era um homem que estava sempre à beira do caminho. Todo mundo que morava em Jericó conhecia Bartimeu. Então, aquele milagre foi algo que, vamos dizer, parou a cidade. Deu para pegar isso? Então vai dizer a palavra que ele voltou a ver, glorificou ao Senhor, e a multidão também. Todo o povo glorificava Jesus. E Jesus tinha um objetivo: ir para Jericó. Mas como Jesus começou a entrar na cidade de Jericó, o povo foi atrás. Então você imagina toda aquela multidão entrando na cidade, aquele alvoroço. Zaqueu procurava saber o que estava acontecendo. Zaqueu com certeza ficou sabendo que Jesus estava chegando. Então você vai ver que Zaqueu ele tinha um objetivo: queria ver a Jesus. Vamos repetir isso? Zaqueu ele tinha um objetivo. Qual era? Ver Jesus.
Mas você vai ver que o objetivo de Zaqueu era o mesmo de Bartimeu. O objetivo de Zaqueu era o mesmo do cego: ver Jesus. Aquele homem queria ver, Zaqueu também queria ver, mas eles não viam por consequências diferentes da vida. Nós também queremos ver Jesus. Eu também quero ver Jesus. Você também quer ver a glória de Deus em sua vida. Mas às vezes podemos estar deixando de ver por causas como a de Bartimeu. Ou talvez você não esteja vendo por causas parecidas como a de Zaqueu. Às vezes você está olhando para a tua vida e não tem enxergado Jesus nela, mas eu quero te dizer que Deus é contigo, Deus tem abençoado a tua vida, mas você não consegue ver. Nós pregamos faz um mês mais ou menos, ou 2 meses, sobre sem medo do novo. Falamos sobre isso. Uma das coisas que a gente martelou, é o livro de Isaías. Quando o livro de Isaías fala assim: eis que faço coisa nova. Será que você não está vendo? É Deus falando conosco. Eu tenho feito coisas na sua vida, será que você não tem visto? Então você vai ver que Zaqueu e Bartimeu não viam a Jesus, assim como muitas das vezes nós não vemos. Mas por que nós não vemos? Vamos lá. Por que Bartimeu não via? Por que Bartimeu não via? Porque ele era cego. Talvez o motivo de você não ter ou estar enxergando Deus na sua vida seja relacionado a uma cegueira. E hoje, nos dias de hoje, melhor dizendo, não é incomum, não é tão sobrenatural ter pessoas cegas no nosso meio. Cegas. Pessoas que não têm visto porque não têm crescido. Pessoas que não têm visto porque não têm permitido Deus fazer a sua obra na sua vida. E continuamos cegos. Você vai ver que a própria palavra, se eu não me engano é Davi que diz isso, se não for me perdoe, mas ele vai falar assim: sou pobre, cego e nu. Tem coisas que nós erramos, pecamos, porque nós não enxergamos, porque somos cegos. E o que Deus tem, a maior vontade de Deus nessa manhã é fazer você recobrar a tua visão, abrir os teus olhos espirituais. Então você vai ver que no nosso meio, naquele contexto, assim como Bartimeu não via porque era cego, será que existe nos dias de hoje pessoas que não enxergam a glória de Deus porque são cegas, sim ou não? Agora vamos em Zaqueu. Zaqueu ele não via por 2 motivos. Primeiro, porque era grande a multidão. Tem pessoas que não enxergam porque são cegas, mas tem pessoas que não enxergam, que não veem por causa de pessoas, por causa da multidão. Deus está manifestando, fazendo coisas tremendas, mas sabe o que acontece? Nós ainda continuamos olhando para o homem. Tem pessoas largando o caminho do Senhor porque o pastor fulano de tal fez isso. É escândalo? Nós somos orientados e chamados por Deus para testemunhar e não para escandalizar. Mas, espera aí, quem me salvou não foi o pastor, quem me salvou não foi a Nova Vida, quem morreu na cruz do Calvário não foi o pastor Felipe por você. Se o pastor Felipe cair, sou eu, tá? Quem não sabe? Se o pastor Felipe cair, errar, vai ser uma grande perda para o reino de Deus, mas isso não pode tirar do caminho do Senhor. Isso não pode tirar do centro do evangelho. A igreja pode fechar, eu creio que não, mas a igreja pode fechar todas as igrejas evangélicas do Brasil, mas isso não muda a minha fé, você está entendendo? Porque quem me salvou não foi a igreja, quem me salvou não foi o pastor, quem me salvou foi Cristo. Então tem pessoas que não têm visto a glória de Deus porque têm olhado para pessoas, porque grande é a multidão. Você tem se preocupado com o erro de gente, e gente erra. A igreja
É uma instituição perfeita, formada por pessoas imperfeitas. Meu irmão, se você parar para olhar o erro de alguém, você vai sempre encontrar problema. Se você que é casado, você que tem um laço matrimonial, você vai entender o seguinte: para que você conviva, você caminhe, tem erros que você vai ter que deixar de enxergar. Se você continuar olhando para isso, você vai desistir, meu irmão. De novo. E quantos de novos nós fazemos? O que Deus está falando para você é que de repente você enxerga, você vê, mas não tem visto a glória de Deus, porque você está olhando o problema dos outros. Você tem olhado o defeito dos outros, você tem olhado o defeito da igreja. Não tem igreja perfeita, meu irmão. Se eu falar que a igreja Nova Vida no Encantado é a melhor igreja do mundo, eu vou estar te enganando, que você vai sempre encontrar algo que desagrada. Você vai olhar para mim, por mais que eu me esforce, não para ser o bonzinho, ou para ser o... Não, eu me esforço para ser um servo de Deus, mas você vai encontrar defeito em mim. Se você continuar mirando a minha vida, olhando as minhas imperfeições, você vai parar. Sua tendência é o fracasso, sua tendência é paralisar. Nós estávamos falando que Paulo, quando vai falar em prosseguir para o alvo, ele fala algo muito sério. Vai falar assim, vai falar sobre a perfeição. E ele vai falar assim: não que eu já tenho a obtido. Ele mesmo vai chegar à conclusão seguinte: olha, eu não tenho obtido, mas ele era inconformado, sabe? Ele fala assim: deixando as coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que adiante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Ou seja, eu sou imperfeito, mas eu não me conformo. Eu não me conformo com os meus defeitos, com os meus erros. Então aquilo que está errado, eu vou procurar consertar. Você está entendendo? Mas se você olhar para defeitos humanos, você vai parar. E você vai ver que além da multidão ser grande, quer dizer, a multidão já é grande, sendo já redundante. Além de ter multidão, de ter pessoas olhando para o homem, você vai ver que ele era de pequena estatura. Então são 3 razões que causam a interrupção da visão do homem de Deus, ou melhor, do homem e da mulher nos dias de hoje quanto a Cristo. Por que nós não vemos a glória de Deus? Ou porque somos cegos, ou porque estamos olhando para a multidão, ou porque somos de pequena. A palavra a todo momento vai dizer: cresça na graça e cresça no conhecimento. Quantos têm crescido na graça? Digo amém. Todos nós, ainda que você pense que não, você cresce na graça, porque a graça é o favor que você não merece. A graça é o favor imerecido. Significa que crescer na graça é Deus que investe em você. Deus faz tudo por você, necessário para que você cresça. Significa que Deus, Ele olha você, e aquilo que é necessário para que você cresça, Deus faz. Você merecendo ou não merecendo, Deus faz. Deus abre, por isso que Deus abre caminho, Deus livra da morte, Deus abre portas, mesmo sem nós merecermos. Significa que Deus, Ele investe no teu crescimento a todo momento. Mas crescer no conhecimento não. Crescer na graça é Deus que faz. Crescer no conhecimento é você que corre atrás. E por isso que ainda muitas das vezes permanecemos na mesma estatura. Por quê? Porque nós não temos buscado o conhecimento de Deus. Uma vez eu escutei uma história muito interessante. O pai pegou um filho, mostrou o céu, e estava passando um avião muito longe. Falou assim: filho, qual o tamanho desse avião? Ele falou para o pai assim: pai, o avião é desse tamanho. Aí ele pegou o filho, levou no aeroporto e falou assim: filho, qual o tamanho do avião? Ah, pai, o avião é desse tamanho. Então, meu irmão, a nossa visão quanto a Deus é relacionada à nossa proximidade dele. Se estamos perto do avião, nós vamos achar que ele é grande. Se estamos longe, vamos achar que ele é pequeno. Então, o que interrompe a tua visão quanto à glória de Deus? Ou somos cegos, ou temos olhado para vidas, para pessoas, temos nos preocupado com o erro do irmão, ou então somos de pequena estatura. O tema da mensagem dessa manhã é muito propício, muito relacionado ao último louvor ministrado. Jesus, quero te ver. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Jesus, quero te ver. Se você é cego, Deus quer recobrar a tua visão.
Se você tem olhado para vidas, o Senhor quer mudar o teu foco de vista. Se você é de pequena estatura, o Senhor quer fazer você crescer, querido. Mas uma coisa nós temos em comum: todos nós temos que ver a glória de Deus em nossas vidas. Então você vai ver que são causas naturais. Bartimeu era cego, era miserável, estava à beira do caminho, eu mendigava. E um homem que era maioral, publicano, rico, tinha coisas em comum com ele. Qual era a coisa em comum? Nenhum dos dois conseguiam ver a Jesus. Mas existem coisas que nós vamos entender aqui. Vai dizer a palavra que grande era a multidão, ele era de pequena estatura, no versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Você vai ver que a palavra é muito específica para dizer que tipo de árvore Zaqueu subiu. Que Zaqueu subiu numa árvore a gente sabe, mas diz a palavra que ele subiu a um sicômoro. Sicômoro, em outras traduções, é figueira brava. A palavra poderia dizer só figueira, mas é a figueira brava. O sicômoro é uma grande árvore. A figueira brava é uma grande árvore. Figueira não precisa dizer que é a árvore que dá figo. Mas a figueira brava, mesmo sendo grande e vistosa, guarde isso no teu coração. A figueira brava, mesmo sendo grande, vista no meio das outras árvores, ela se destaca no meio das outras árvores, mas o fruto dela é inferior. A qualidade dos frutos é ruim. Então o que eu quero te dizer é que não adianta sermos vistos e a qualidade dos nossos frutos ser inadequada. Você vai ver que Zaqueu poderia subir em qualquer árvore. É claro, meu irmão, que eu estou trazendo para um sentido espiritual. Zaqueu não escolheu, não, eu vou ver que árvore eu vou escolher. Não, eu vou ver aqui o sicômoro, porque ela é alta e tem frutos. Não é nada disso. Zaqueu procurou a árvore que lhe favorecesse em termos de altura. Mas você vai ver que ele correu, sobe no sicômoro, e o sicômoro nada mais era do que o espelho da vida de Zaqueu. Grande, se destacava no meio dos outros, mas a qualidade dos seus frutos, a qualidade da sua vida era inadequada. E nós vemos nos dias de hoje pessoas se preocupando em alcançar a altura. Quando nós falamos de crescimento, Deus está falando de qualidade de vida. Deus está falando de qualidade de frutos. Não adianta sermos grandes e nossos frutos serem ruins. Que adianta você plantar uma mangueira só para você ter sombra? Será que vou plantar a mangueira só para ter sombra? Não, você planta a mangueira para ter o que? Fruto. E tem gente correndo atrás de crescimento só para ter estatura. Não está preocupado com aquilo que é desenvolvido dentro dele. Não está preocupado com aquilo que é desenvolvido dentro dela. A pessoa quer ser vista no meio dos demais, sabe? E nós vemos o evangelho, infelizmente, o evangelho com E minúsculo. Um evangelho anunciado por aí que, meu irmão, me dá nervoso. Dá nervoso. O evangelho que você tem que ser o maioral no meio de todo mundo. Quem disse isso? Quem falou isso? Meu irmão, nós somos árvore, não é isso? A palavra diz no Salmo 1 que o bem-aventurado é como árvore plantada junto ao ribeiro. Mas guarda uma coisa no teu coração: você não foi gerado só para fazer sombra. Você é árvore, mas foi plantada com o intuito de gerar fruto. Então você vai ver que o sicômoro, a figueira brava, era o espelho da vida de Zaqueu. Maioral, se destacava, mas os frutos eram ruins. O que Deus está falando para você, e o Senhor anuncia isso a todo momento do evangelho, que a árvore não é conhecida pela sua estatura. A árvore não é conhecida pelo seu tamanho. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Você lembra o que Jesus faz com a figueira, com outra figueira? Você lembra que Jesus era grande a folhagem? Diz que Jesus teve fome. Jesus foi até uma figueira, colocou a mão no meio da figueira lá e não achou nada. Lembra disso? Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo o seguinte para nós:
peraí, figueira que foi feita só para produzir sombra não serve para nada. Não serve para nada. Então, meu irmão, talvez o teu objetivo de vida hoje seja só ser grande. E nós vemos hoje, olha, eu antes de conhecer o Senhor, eu era isso, e hoje eu sou isso. Legal, mas e os frutos? E o que tem sido produzido? E o que tem sido gerado? Isso é que é importante. Não é a tua estatura, a tua altura no meio dos demais, e sim aquilo que você produz, amém? Amém? Então você vai ver que a figueira brava nada mais era do que um espelho da vida de Zaqueu, e talvez seja um espelho da nossa vida. Mas sabe o que é interessante? Jesus, no meio daquela multidão, diz que ele olha para a árvore. Ah, meu Deus. Diz que no meio de muitas árvores, Jesus olha para essa. Estou querendo te dizer que ainda que seus frutos sejam ruins, Jesus, ele olha para a tua vida. Ainda que de repente você seja grande, porque somos grandes, querendo nos evidenciar no meio dos demais, quando na verdade a árvore boa é conhecida pelo seu fruto. Mas Jesus olha para aquela árvore, simbolicamente, espiritualmente dizendo para nós, que não é porque os seus frutos são ruins que Jesus descartou você do seu histórico. Não é porque o que você tem produzido tem sido desagradável, significa que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, a palavra diz para nós que Zaqueu era o maioral, mas ele era talvez o homem mais abominável daquela comunidade, daquela sociedade. Ele era o maioral, mas na visão do povo ele era o menor. Ele era o maioral, mas se percebe um ar de desprezo. Você vai ver que os publicanos, ao longo do tempo, eles são desprezados justamente pelas suas atitudes. E o que Deus está falando para você é, não importa hoje, nesse momento, hoje é dia 5, é isso? Dia 5 de novembro de 2017, não importa hoje como é que são os seus frutos. Estou dizendo para você que Cristo olha para você nessa manhã. Deus, ele quer corrigir a nossa forma de agir. Às vezes a gente acha que Deus, ele só olha para quem está dentro da igreja. Meu irmão, para com isso, arranca isso do teu coração. Isso faz parte daquela nossa relação de hipocrisias. Achar que Deus só tem olhos voltados para dentro da igreja, isso é loucura. Isso não existe em lugar nenhum isso escrito. É claro que pelo fato de você estar aqui, isso demonstra aparentemente o teu querer por Deus, eu acho. É claro que Deus, ele não sonda a atitude, Deus sonda o coração. Deus sonda a nossa mente. Podemos estar aqui e não estar ao mesmo tempo. Você pode estar aqui de corpo presente. Já lembra daquela missa de corpo presente? Corpo presente, mas tua alma está lá no jogo do Vasco e Vitória, 19 horas, Maracanã. Você está aqui, mas não está, sabe? Não, eu vou lá porque Deus vai me abençoar. E você chega aqui, bota o cinto de segurança, liga o botão de piloto automático e fala: Senhor, agora é contigo, abençoa a minha vida. Não, meu irmão. Independente de qual era o sentimento de Zaqueu, você vai ver que ele queria ver Jesus. Se era por curiosidade, se era por desejo, não sei. Mas diz a palavra que ele correu, foi depressa, se adiantou, buscou uma árvore e foi ver Jesus. Jesus passando, olha para a árvore. E ele fala assim: Zaqueu, desce depressa. É aí que Deus quer nos posicionar. Corremos para subir da árvore, mas Deus tem pressa para te tirar da árvore. Nos exaltamos para ser vistos, mas Deus tem pressa em nos diminuir para que sejamos enxergados por Ele. Porque Deus não quer ver o exaltado, Deus não quer ver o que está no alto. A palavra vai dizer que Ele abate soberbo e exalta o humilde, aquele que se humilha, aquele que se coloca como menor, sabe? Então, ele correu para subir, mas o Senhor fala assim: Zaqueu, desce depressa. Tem pessoas que querem ser vistas por Deus. Quem não quer ser achado por Deus nessa manhã? Eu quero. Você não quer? Mas só que a pessoa quer ser achada por Deus e continuar em cima da árvore. Senhor, me vê aqui, legal.
Mas o Senhor está te fazendo um convite, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar algumas coisas que ainda persistem em ser da mesma forma. O Senhor está falando para você, desce dessa árvore. O Senhor só muda a vida de quem desce da árvore. Porque queremos ser vistos, mas não queremos ser mudados. Queremos ser olhados por Deus, mas não queremos ser tocados por Ele. Você está entendendo? Queremos ser abençoados por Deus, mas à distância, sabe? Senhor, me abençoa, mas sem muita intimidade, sabe? Senhor, faz algo na minha vida, mas sem muito, sabe? Porque senão o Senhor vai que o Senhor quer entrar na minha casa, quer mudar algumas coisas. E meu irmão, Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer mudar a tua história, mas para que o Senhor mude a tua história, Ele está falando para você, desce da árvore, desce daí, meu irmão. O Senhor já te viu, o Senhor já sabe quem tu é, o Senhor já sabe quais são as suas obras, o Senhor conhece você, mas só que para que Ele faça algo na tua vida, Ele está falando, desce depressa da árvore. Ele fala assim, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Queremos que Deus entre na nossa casa? Quantos querem que Deus entre na sua casa? Mas eu quero te fazer uma pergunta, você quer que Ele entre e fique? Porque Ele está falando assim, Ele não fala para Zaqueu, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa. Não, eu quero ficar na sua casa. A palavra vai dizer que nós somos morada do Altíssimo. Eu e você somos santuário do Deus Altíssimo. E o que Deus está falando para nós, eu quero entrar e quero ficar. Deus está falando para você que Ele não quer fazer de você uma habitação temporária. Há muito tempo atrás eu falei para você, se você estava aqui, ou se não estava, vamos nivelar o nosso conhecimento. Deus quer fazer de nós morada e não pousada. Pousada, você vai no fim de semana, não é assim? Pousada, você vai no fim de semana, você pode mudar o móvel do quarto da pousada. Você pode ficar para sempre. Não sei que você tenha muito dinheiro, mas geralmente tem prazo. A pessoa que entra na pousada, entra já com data para sair. Geralmente é fim de semana, e você não pode mudar nada. E fazemos do nosso corpo, do nosso espírito, pousada do espírito, não morada. Você vai ver que a gente vive a nossa vida, chega fim de semana, Senhor, peraí, é o tempo de ser pousado, hoje é domingo, é o dia de ser habitação do Senhor. Senhor, pode entrar na minha vida, mas olha só, o check-in foi hoje, o check-out é 21 horas de domingo, quando acaba o culto de domingo à noite. E segunda-feira a gente volta, e o Senhor vai entrar, mas não pode mudar nada, hein? Peraí, gente. O Senhor quer fazer de você morada. E morada, você bota um móvel no lugar que você quiser. Morada, você entra em qualquer cômodo. Morada, não tem ambiente secreto para quem mora dentro daquela casa, sabe? Pode ter para os outros, mas para você não. Porque o Senhor está falando para você, eu quero ficar na tua casa. Está certo que nesse momento vamos entender que Jesus não morou para sempre com Zaqueu. Mas o que Ele está dizendo espiritualmente para nós é, eu quero entrar e quero ficar. Não se permita ser a habitação temporária de Deus. Quando é que somos a habitação temporária de Deus? Quando somos usados por Deus. Se Deus estiver em mim hoje, Deus fala contigo nessa manhã, sim ou não, querido? Espero que sim. Se Deus está no meu interior, falando contigo, mas se for só para ministrar na tua vida, eu sou pousada do Espírito. Deus está me usando só para falar contigo, porque tem necessidade de falar com você, mas Ele poderia usar outra pessoa. Se essa palavra não me muda, sou pousada. Então o que o Senhor está falando para você, eu quero ficar na tua casa. Então Deus, Ele quer mudar coisas na tua vida. Quem mora dentro de uma casa, não existe ambiente secreto. O que eu estou falando para você é que existem alguns cômodos, compartimentos da tua casa, gavetas que são trancadas, porque a gente não quer que Deus mexa lá, sabe? Deus está falando para você, eu moro aqui ou não moro? Eu posso ficar aqui ou não fico? Deus está falando, eu estou batendo a porta, desde que estou à porta,
estou e bato. O Senhor está falando, eu posso entrar? Aí você vai falar, claro que pode, mas Ele está perguntando para você, posso ficar? Você vai ver que a palavra diz aqui mais à frente, todos os que viram isso, murmuravam, versículo de número 7, todos os que viram isso, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem. Você está vendo que Zaqueu, até no meio dos pecadores, Zaqueu era mal visto? É como se fosse um pecador nível hard, era um cara, quem era pecador se achava melhor do que o cara. Quando Jesus fala para ele assim, desce depressa que me convém ficar à tua casa, o pessoal ficou doido. Como assim na casa de Zaqueu? Porque eles se escandalizaram, porque Jesus queria ficar na casa de um homem. Por isso, a loucura que é dizer que Deus habita em nós. Por isso as pessoas estranham tanto quando você começa a dizer assim, não, Deus tem feito de mim morada. Aí as pessoas ficam, não, mas você, quem é você? Eu fui a pessoa que Deus escolheu para morar. Você foi a pessoa que Deus escolheu para habitar. Não importa. Mas está certo que a partir do momento que Jesus entra, as coisas têm que mudar, sabe? A partir do momento que Jesus entra para ficar, se você recebesse um hóspede não, uma pessoa para morar na tua casa, muita coisa vai mudar. Estou para receber o meu cunhado, irmão da minha esposa, para morar lá em casa, por causa de alistamento para servir no exército. Possivelmente ele vai morar na minha casa. Você acha que não vai mudar nada? Você acha que não vai mudar nada? Você acha que a gente não vai ter que adaptar para que ele more lá, sim ou não? Muita gente vai dizer que visita que chega de chinelo e com bolsa plástica, fica de olho que não vai embora tão cedo. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar lá, mas se for para o bem dele, por que não? A gente vai ter que se adaptar para o benefício dele. Mas muita coisa vai mudar. Então quando você recebe alguém na sua casa, muita coisa muda. Se eu falasse para você hoje, Dalva, me convém almoçar na sua casa. Está vendo aí? Oh Deus, obrigado. Eu não sei nem se a irmã se preparou, sabe? Mas vai falar assim, pastor, dá uma segurada aí. Aí começa aquela loucura, sabe? Aí chama. Quando você faz festa na tua casa e acaba os negócios, já viu? Você fala assim, a festa está rolando, mas você que está fazendo a festa dentro de casa. Aí você chama a tua esposa na cozinha, acabou o refrigerante, e agora? Aí faz assim, ó, toma um dinheiro aqui, vai lá comprar, sem ninguém pensar. Mas todo mundo sabe, mas você vai ter que se adaptar, porque você está recebendo pessoas na sua casa. Você vai ter que se adaptar. Não a tua realidade, mas a realidade dessa nova pessoa que habita em você. A realidade de Cristo. Porque onde Cristo entra, a realidade tem que mudar. Você vai ver que, olha, Zaqueu abriu as portas para que Jesus ficasse. Não diz quanto tempo. Jesus não explicitou, olha, eu vou ficar 1 semana, 2 meses, não. Mas você vai ver aqui, ó, no versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então você vai ver que Jesus, ele sabe que você é pecador, mas mesmo assim ele insiste em habitar em você. Você está entendendo isso? Mas aí diz mais, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quantos têm sido mudados pelo poder do Santo Espírito? Pela misericórdia, por que não? Você não é perfeito, nem eu, mas alguma coisa, meu irmão, eu falo isso demais, aos montes. Não existe vida com Deus sem resultado. Não existe o Senhor entrar no teu coração, na tua vida e nada de você mudar. Não existe isso. Pode não mudar se você não abrir a porta, mas se você abre a porta e permite que Ele fique,
não existe vida com Deus. Aí ele começa a mudar as coisas, botar as coisas do jeito dele. Pode demorar. Assim como uma faxina. Você começa a puxa sofá para um lado, você começa a arrastar os móveis, você vê quanta sujeira. Por mais que você tenta limpar a casa sem tirar os móveis do lugar, você limpa superficialmente, mas levanta o sofá, você acha a coisa do arco da velha lá, só Jesus. Isso que o Senhor quer fazer é isso. Você percebe que quando Ele abre a oportunidade que Jesus entre na sua casa e fique por lá, Ele fala assim: Senhor, do que eu tenho, metade eu quero dar para os pobres. E se por um acaso eu tenho defraudado, vamos repetir isso, se em alguma coisa eu tenho defraudado, o que é defraudar, gente? Defraudar lembra de quê? Fraude. Olha só, se eu tenho enganado alguém, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho passado alguém para trás, aquilo que eu tirei, quero restituir 4 vezes. Meu irmão, uma pessoa transformada, para alguém ser transformado, vai requerer de você atitudes transformadas. Sabe o que eu vejo hoje? Não me colocando como juiz, mas pregando nessa manhã para nós, para a gente não cair nesse erro. Eu sou lavado e transformado pelo sangue do Senhor, glória a Deus, mas continuo sem falar com fulano, com beltrano, com ciclano, não quero papo com... Estava falando sobre isso hoje, sobre Santa Ceia. Fazemos isso num momento solene. Aí a gente fala: troque o seu cálice, aí você cheio do Espírito Santo, fala em mistério e tudo. É aqui os nossos 2 irmãos e o pastor. Mas só que eu não falo com os meus 2 irmãos. Eu vou falando em mistério. Não, mas peraí, eu não vou trocar com eles não, porque deixa eles para lá. Vou trocar com o pastor e vou. E a gente acha que Deus está com a gente nesse negócio. De pessoas transformadas é requerido atitudes transformadas. Não adiantaria Zaqueu falar assim: Senhor, hoje tu entrou na minha casa e transformou a minha vida, legal, mas tinha um monte de coisa para ele restituir e resolver. Talvez você tenha falado: eu tenho hoje Cristo no meu coração, legal, mas tem um monte de pendência para você resolver, um monte de coisa pendente para você resolver. Talvez você tenha que chegar e ter a humildade vinda de Cristo, para você pegar o teu telefone, ligar para um parente, talvez você não fale há 20 anos, falar assim: meu querido, me perdoe, eu não sei se eu errei, se você errou, mas olha, hoje Deus tem transformado a minha vida e é requerido de mim atitudes transformadas. Querido, não adianta ter Cristo e continuar do mesmo jeito, porque lembra, o que diz a qualidade da árvore é tida pelos seus frutos. Cristo não entra na nossa vida para nos fazer grandes, não, é para nos fazer produtivos. Então é para que você chegue, não adianta estar pregando aqui, está de mal com a minha esposa ali, sem falar com ela, adianta alguma coisa? Adianta eu estar falando para você, sem santidade ninguém verá a Deus. Olha, vamos transformar nossas atitudes. Se eu chego em casa e desço a mão nela, adianta alguma coisa? Então, de alguém transformado, não quer dizer que o transformado não erre. Olha isso, não quer dizer que o transformado não erre, mas quem é transformado restitui o seu erro. Porque quem é transformado perdoa, não perdoa? Mas só perdoa quem erra ou participa de um erro, participa de uma falha. Então a gente quer, eu perdoo, mas quando é que você perdoa? Quando alguém pisa no teu calo, quando alguém te dá uma rasteira, quando alguém te passa para trás, quando alguém gera uma calúnia contra você. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão no céu. Somos provados nesse momento, porque talvez no teu momento do auge da humanidade, do teu sangue, da tua carne, talvez você desce nessa pessoa, se essa pessoa se voltasse contra você, mas hoje não, hoje você é alguém transformado por Deus, e alguém transformado por Deus tem atitudes transformadas. A palavra vai dizer que se o seu inimigo vier para te dar uma rasteira, responda
o mal com o bem, porque surpreenderá essa pessoa. A pessoa tem feito coisas terríveis para você, vai lá, meu irmão, faz um bolo para ele, faz algo de benéfico para ele, ora por ele. Orar por você, amar você, não tem dificuldade nenhuma, porque você serve ao mesmo Deus que eu, está na mesma igreja que eu, nos amamos no amor de Cristo. Mas, e amar os nossos inimigos e orar para aqueles que nos perseguem, o Senhor o Senhor só dá essa palavra para quem é transformado. Eu quero te dizer que perdão é a maior demonstração de amor de Deus da face da terra. Porque amar quem te ama é fácil. Agora amar quem te faz algum mal, isso tem que ser transformado, querido. Para amar quem te passa para trás. Porque perdoar não é esquecer, perdoar é superar, olhar aquele erro, passar por cima. Porque existem causas mais importantes na tua vida, e eu não posso parar por causa do erro dos outros, senão eu vou continuar paralisado e cego, porque tenho olhado a multidão. Você está entendendo, meu irmão? Então olha só, se Deus tem feito a obra na tua vida, requer de você atitudes transformadas. Errei, o que eu faço, pastor? Vai lá e restitui o teu erro. No que você errou? Errei. Fulano, me perdoa, falhei com você, falhei contigo, eu quero em nome de Jesus pedir perdão. A palavra diz, falamos isso na escola bíblica, que você vai trazer a tua oferta perante o altar e sabe que alguém, isso é muito forte, e sabe que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta perante o altar e vai atrás dessa pessoa e se resolva com ela enquanto estão juntos no caminho. Sabe o que Deus está falando? Que a prioridade na tua vida não é a oferta, não é o louvor, não é a tua religiosidade, não é vir ao culto. Não, a tua prioridade é acertar com aqueles que estão em divergência contigo. Não adianta eu dar um dízimo de 80 mil reais, enquanto o Senhor não está olhando para a minha oferta, para o meu dízimo. O Senhor está preocupado com o nosso coração, porque é o nosso fruto que diz a qualidade da nossa árvore. Às vezes nós queremos comprar o reino de Deus. Não, eu vou fazer isso aqui para Deus e Deus vai esquecer das minhas iniquidades. Negativo, irmão, tem coisas prioritárias para que você resolva. Zaqueu entendeu. Zaqueu, que era o cara mais execrado, mais separado, mais discriminado, mesmo sendo grande, mesmo sendo maioral, o mais discriminado, ele entendeu o seguinte: peraí, tem coisa, o Senhor entrou na minha casa, então peraí, tem coisa para eu resolver. O que eu tenho que resolver? Não, eu defraudei um monte de gente, eu pegar parte dos meus bens, que possivelmente ele era rico em virtude da sua atividade ilícita, pegar metade e vou repartir com o pobre, porque ele estaria devolvendo nada mais nada menos do que aquele dinheiro que era para ser investido nos pobres, como a gente vê muito nos dias de hoje aí. Mas a pessoa tem que devolver na marra. Tem lá uma ordem judicial, bloqueia os bens do fulano todo e devolve pro cofre da União. Não, o Senhor tocou no coração dele. Deus mudou o coração daquele homem. Você vai ver que ele vai falar assim: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Meu irmão, somos como Zaqueu, erramos. Talvez você tenha errado essa semana, até hoje você tenha errado, mas tem um monte de coisa pendente para nós resolvermos, irmão. Talvez a gente não tenha visto a glória de Deus, porque você vê que Jesus só declara que houve salvação na casa quando ele resolve resolver as suas pendências. Será que hoje você admite na sua vida que existem pendências? Coisas para que você faz assim: peraí, eu decepcionei fulano, eu enganei Beltrano, eu dei volta em fulano. Meu irmão, errou. Ninguém vai reparar o teu erro. Por mais que você devolva, por mais que você restitua, essa pessoa pode nunca mais falar contigo mesmo assim, mas ainda assim você tem que chegar lá como atitude de alguém transformado e falar: meu irmão, minha irmã, você pode nunca mais falar comigo, mas eu quero te pedir perdão, porque hoje porque o perdão te liberta, querido. O perdão é fazer, a pessoa te absolve.
a pessoa te liberta, a pessoa tira as tuas algemas. Você está entendendo? A pessoa pode nunca mais te perdoar, mas olha, o perdão é gerado por Deus, porque você está diante do Senhor reconhecendo o teu erro, e aquilo, todos os erros reconhecidos diante do Senhor, arrependido, diz a palavra que o Senhor perdoa. Então não estou aqui para falar porque você é muito pecador ou pouco pecador, porque todos nós pecamos, mas olha, temos deixado de ver a glória de Deus, temos enxergado de ver a Jesus, porque temos falado: Senhor, Tu transformou a minha vida, mas o que o Senhor está esperando para salvar a nossa vida é ver em nós atitudes transformadas. O que é que você tem que fazer ao sair desse culto? Não sei, talvez a tua pendência esteja aqui, esteja no meio de uma das pessoas, mas como nós falamos hoje, não podemos fazer desse momento um momento de espetáculo. Não adianta eu chegar aqui no altar e falar assim: para me parecer mais santo que você, fulano, eu quero diante de todo mundo falar que eu errei com fulano. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você chegue pessoalmente e fale: olha, eu errei contigo, me perdoa, eu não posso mais conviver com esse erro, me perdoa. É você ligar para o teu parente, para o teu amigo ou ex-amigo, pessoas que ficaram ao longo da tua caminhada por causa de erros. Ou talvez essa pessoa tenha errado com você e você bloqueou isso no teu coração. Mas olha, meu irmão, vamos lembrar do que nós falamos no início, nós entendemos isso. Quem não errou, quem não peca, somos melhores do que essas pessoas que erraram conosco? Sim ou não? Nós enxergaremos as pessoas de forma diferente quando nós passarmos a olhar para nós mesmos e vemos que erramos do mesmo jeito. Mas olha, você quer ver a glória de Deus se manifestando na tua vida? Quer? A palavra diz, nós falamos isso no domingo passado no batismo. A palavra diz que a festa no céu, quando um pecador... Você acha que é só no batismo que acontece isso? Sim ou não? Você é pecador? Com essa palavra você se arrepende de alguns pecados? Diz a palavra que é a festa no céu quando isso acontece. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Deus, Ele celebra nos céus. Então permita que Deus use a tua vida. Tem coisas pendentes para que nós resolvamos. Você vai pegar o teu telefone, me perdoa. Você vai na casa do Beltrano, me perdoa. Ó, eu tirei isso de você, eu quero restituir. Eu fiz isso contigo, eu quero restituir. Olha, eu estou te devendo esse dinheiro, não tem como pagar, eu quero fazer alguma coisa para você. Você está entendendo, gente? Hoje nós somos taxados. Hoje eu cansei, há pouco tempo atrás, eu bati com um carro, né? O pastor viu a questão da batida, nós estávamos saindo da igreja. Um servo de Deus, bati no carro do outro servo de Deus. Nós nos identificamos como pastores e tudo mais. O camarada ficou esperando eu pagar, e é natural isso, natural. Ele falou para mim depois, não, paguei certinho, graças a Deus. Falou: pastor, glória a Deus pela sua vida. Por quê? Porque realmente o Senhor honrou pela sua palavra. Falei: meu irmão, eu não faço mais do que a minha obrigação. Se eu não tivesse como pagar, que acontece isso, tá, gente? Se eu não tivesse como pagar, eu ia te falar: ó, me perdoa, vamos ver o que a gente pode fazer, eu reconheço meu erro. Falei, aí ele: não, mas e ele falou, é diácono, não esqueci da igreja que ele era. Falou: olha, eu cansei de me decepcionar com pessoas que se dizem servos de Deus, mas... Então hoje nós somos taxados, me perdoe o linguajar, mas somos taxados como 171. Por quê? Porque falamos de uma glória que nós não vivemos. Falamos, pregamos para que as pessoas mudem suas atitudes, mas nós mesmos não mudamos. Quando Deus, na verdade, quer mudar a todos nós. E o Senhor está falando para você: desce da árvore, porque me convém ficar na tua casa. Será que hoje existem atitudes nossas que o Senhor precisa mudar? Sim ou não? Sim ou não? Você está triste, meu irmão? Isso é palavra de salvação, isso é palavra de libertação. Isso é para a nossa vitória, isso é para nos fazer salvos, como diz a palavra. Isso é para nos libertar. Talvez você esteja carregando essa sacola há 20 anos.
E hoje você entendeu o que você tem que fazer, um peso na consciência, um remorso por não saber o que tem que fazer. Meu Deus, eu errei com fulano lá atrás. Ah, mas eu não era convertido e hoje eu sou, mas as coisas velhas ficaram para trás. Mas espera aí. Tem alguém precisando ser restituído lá atrás. Deixa a tua oferta perante o altar, não sacrifica não. Deixa a tua oferta perante o altar e vai lá e resolve a tua vida. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Eu creio que Deus vai se manifestar nas nossas atitudes transformadas. Você está entendendo? Porque isso é para a glória de Deus. Isso não é para a nossa glória. Quando a gente perdoa alguém, a gente não é melhor do que alguém, não. É Deus que favorece o perdão. Quando nós perdoamos alguém, nada mais é do que, olha, você será perdoado à medida que você perdoa, diz assim a palavra. Não é assim ou não? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Se você não perdoa, você destrói a própria ponte que você vai precisar passar. Porque nós somos perdoados à medida com que nós perdoamos. Eu creio que Deus falou contigo nessa manhã. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, que essa palavra possa ter ficado gravada na tua vida, entendendo que isso não é para a tua derrota, pelo contrário, isso é para nos libertar. A palavra vai dizer que hoje houve salvação nessa casa, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Estávamos perdidos até Cristo nos achar, mas Ele nos achou. Então estamos perdidos enquanto ninguém nos acha, mas Cristo te achou. O Senhor te achou nessa manhã. Você estava perdido, sem visão, sem direção, mas Cristo te achou, amém? Então, irmãos, em nome de Jesus, oremos.